Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Python Pai. Aqui é o Leonardo e hoje eu quero conversar com vocês sobre as 4 estruturas de dados que o Python nos fornece. E são elas: lista, a tupla, o dicionário e o conjunto. A lista, formalmente, nós podemos dizer, que a minha variável vai ser do tipo list usando a palavra reservado list e abre e fecha parênteses. Uma tupla, novamente, uma palavra reservada, tuple ou tuple. E o dicionário, dict e o conjunto set. Tá bom? Então, seriam as palavras reservadas que vai dizer para o meu interpretador que essas variáveis vão ser de um desses 4 tipos de dados. Tá bom? Vamos dar exemplo aqui. Vamos começar com a lista. Para que eu acrescente, eu adicione elementos na minha lista, eu uso o método append. Então, eu vou começar adicionando, por exemplo, uma string, nome, e já vou deixar aqui, já vou fazer um print, ou seja, mostrar o que tem nessa nossa lista. Então, eu vou usar o F, e agora sim, lista, 2 pontos, abre e fecha chaves e vou colocar aqui lista. Vou rodar e vai aparecer aqui nome, que é o meu primeiro elemento. Vamos adicionar agora outro elemento, porém vai ser apenas o número 10. Vou rodar. Então temos 2 elementos, 0, o nome e o 10. E note que são elementos totalmente distintos. O nome é string e o 10 é o inteiro. E vamos adicionar mais um elemento. Só que agora, olha que interessante, eu vou adicionar outra lista. E nesse caso, eu abro e fecho colchetes e eu vou adicionar o 0, o 10 e a palavra ou a string Python. Vamos dar uma olhada. Então nós temos a nossa lista com 3 elementos, sendo uma string, um número inteiro e uma lista. Então note que o terceiro elemento da minha lista é uma lista também. Isso é muito interessante. Por exemplo, eu posso agora acessar elementos dessa minha lista, abrindo e fechando colchetes e acessando o índice. Então, essa minha lista, que é o terceiro elemento aqui na minha lista, redundante, vai ser, no caso é o índice, eu começo com o índice 0, índice 1 e índice 2. Então, a minha lista, que é um elemento da minha lista, o índice é 2. Vamos dar uma olhada? Vai aparecer apenas a lista. Olha que bonito. Agora, se eu quiser apenas o primeiro elemento, que é nome, vai ser o índice 0. Vai ser nome. E por aí vai. Então, só para vocês terem uma ideia. Se eu quiser todo o conteúdo da minha lista, basta colocar lista. Tá bom? Então, esta é a nossa primeira estrutura de dados. Vamos para a tupla. A tupla é muito parecida com a lista. Apenas um detalhe separa a tupla. A tupla não pode ser alterada. Uma vez iniciada a tupla, você não pode alterá-la. Então, por exemplo, vou colocar aqui 10, 20, 30. E vamos fazer um print. Só copiar aqui para ganhar tempo. Então, olha só. Tupla e tupla. Ok, vamos dar uma olhadinha? Então, olha só, temos a lista, ok, e a nossa tupla. Por que a tupla? A tupla, a diferença dela em relação à lista é que você não consegue alterar os elementos dela. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, eu quero que o meu elemento da tupla no índice 0, que é no caso 10, ele passe a ser 15. Olha só o que o interpretador vai nos dizer. Tupla, objeto não suporta atribuição. Então, a tupla é muito interessante por questões de segurança. Se você quer iniciar no seu código um conjunto de dados que não deve ser alterado em hipótese alguma no decorrer do seu código, você usa uma tupla. Bom? Agora, por exemplo, eu vou colocar aqui um 4º elemento chamado nome. Bom, note que como eu estou iniciando na tupla, ok, vai aparecer aqui, mas esses 4 elementos jamais poderão ser alterados no decorrer do código, tá bom? Não tem um método append, por exemplo, me adicionar ou remover, enfim, ou
renomear ou fazer um update, não existe, tá bom? A tupla, ela é fixa. Perfeito? O nosso quarto, deixa eu só ajustar aqui algumas coisas, só colocar aqui certinho. O nosso quarto, não, o nosso terceiro exemplo é o dicionário. Então vamos lá, dicionário, você sempre vai iniciar um dicionário por chaves, né? E vamos ter entre aspas, eu vou ter a minha chave, né? Um dicionário sempre trabalha com binário, ou seja, chave, valor. Então, o que é uma chave? Por exemplo, nome. Então, eu quero colocar, por exemplo, o nome, depois das aspas eu coloco 2 pontos, e vou colocar agora, por exemplo, José. Ok? Vamos novamente fazer um print para ver como está ficando. Vamos colocar aqui, assim, ó, dicionário e aqui dicionário. Então, note que o dicionário, olha só, eu tenho nome José. Então, isso é um conjunto chave-valor. Vou colocar mais um par chave-valor. Agora eu vou colocar assim, ó, idade, aí depois das aspas eu ponho 2 pontos e vou falar 51. Então, olha só, tá vendo? Nome, José, idade, 51. E se eu quiser acessar uma chave específica, eu venho aqui e coloco dicionário, vou colocar, por exemplo, nome. E tá lá, nome José. Se eu quero acessar agora a chave idade, qual vai ser o valor da chave idade? 51, tá bom? Se eu quero simplesmente ver o dicionário como um todo, eu tiro as chaves, enfim, coloco só o dicionário. Nome José, idade 51. Perfeito? Então, tá aqui. Vamos colocar só mais uma chave, que eu vou colocar agora, sei lá, telefone. Então, vai ser um número qualquer aqui. E vamos rodar para a gente dar uma olhada. Então, olha só, nome, idade, nome, José, idade 51, telefone, esse número aí, tá? Então, tá aí. E o nosso último exemplo aqui, na verdade, não é um exemplo, é nossa última estrutura de dados que o Python nos fornece, é justamente um conjunto. Um conjunto, você sempre vai iniciar também por chaves. Mesma inicialização do dicionário, porém o dicionário trabalha com um par, chave-valor. O conjunto, você apenas inicia com uma chave e coloca os elementos. Então, por exemplo, vou colocar aqui o elemento A e o elemento B. Tá? E vamos fazer o print dele. Então, vou colocar aqui, ó, conjunto, e vamos ver o que ele vai nos fornecer aqui. Então, olha só, esse conjunto ele tem A e B. Se eu quiser adicionar um elemento, eu vou usar o método aqui, add. Vou adicionar, por exemplo, a letra C. Então, olha só, tem um A, B, e aqui que está o detalhe. A princípio, você pensaria, teria que ficar A, B, C, ordenado, né? Estruturado. Não, o conjunto ele é desordenado, tá bom? Assim como o dicionário também. O dicionário ele é desordenado a sua estrutura. Tá? Então, olha só, cada vez que eu rodo aqui, ó, o conjunto ele pode ter umas alterações, como de fato teve. Perfeito? Então, tá aí o conjunto. Porém, o conjunto tem uma coisa interessante, ele não repete elementos. Você não pode ter 2 elementos iguais no conjunto. Vamos supor, vou adicionar o C 2 vezes. Olha lá, não tem o C. Ele só aceita um elemento. Vou colocar aqui o D. Agora ele vai aceitar o D. Olha lá, viu? Vou colocar, por exemplo, o A. Ele não vai duplicar. Então, o conjunto também é interessante por conta disso. Se você estiver fazendo uma lógica e você necessite de algo parecido, ou seja, que a sua estrutura de dados não aceite repetição de elementos, está aí o conjunto. Porém, ele é desordenado. Tá? Então tá aí, pessoal, é só para dar uma ideia geral, né, do que é o conjunto, do que é a tupla, o dicionário e a lista.
Bom, se você chegou até aqui, dê o seu like, comente, compartilhe, ajuda o nosso trabalho e espero que você esteja apreciando. Então, assistam outros vídeos no canal, playlist, temos alguns projetinhos legais aí. E é isso, até uma próxima. Valeu, galera. Fui!